Olá, hoje é sexta-feira, 28 de março de 2025. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Na semana passada, o podcast olhou para fora e tratou das políticas do novo presidente americano, Donald Trump. Vamos voltar a esse tema várias vezes ao longo desse ano, por ser tão importante para o futuro do mundo e do Brasil. Mas hoje vamos voltar nossos olhos mais para o Brasil e falar de indicadores financeiros, a taxa de câmbio, o balanço de pagamentos, tudo isso num contexto de uma economia que, apesar das expectativas de desaceleração, ainda dá sinais de sobreaquecimento. Eu vou começar pelo câmbio. Quanto a essa variável tão importante, depois dela atingir um pico de R$ 6,20 por dólar na virada do ano, ela veio recuando durante janeiro e nos últimos 2 meses vem oscilando em torno a uma cotação de R$ 5,75 por dólar. Então, tem uma certa estabilidade com uma oscilação aí em torno desse nível. É, no curto e no médio prazo, a taxa de câmbio tende a ser influenciada, sobretudo, pelos fluxos de capitais. E nós temos discutido aqui os fatores que têm influenciado esse fluxo e a demanda por dólares enquanto um ativo, né? Nesse sentido, a gente pode destacar, entre os fatores que tendem e têm influenciado a rentabilidade e o risco dos ativos brasileiros, e, portanto, os fluxos de capitais, dois deles. O primeiro é o diferencial entre juros internos e externos. É um fator muito importante. Já nesse primeiro trimestre, esse diferencial aumentou 2 pontos percentuais, que é bastante, né? Isso aí deveria ter aumentado. Estou falando da taxa básica de juros, evidentemente, da taxa de curto prazo. Isso deveria ter aumentado a atratividade dos ativos em real e, de fato, pode ter contribuído para a redução da taxa, para essa redução que houve da taxa de câmbio em janeiro e depois ficou estabilizada até agora. Por outro lado, no fronte fiscal, que é onde as atenções do mercado estão concentradas, né? É a principal variável assim para mudanças de avaliação pelo mercado sobre o risco do país, etc. Nesse fronte, houve algumas iniciativas que podem piorar o quadro, como será comentado mais adiante pela Margarida. E isso pode até ter evitado um efeito maior do diferencial de juros, no sentido de reduzir o câmbio, né? Enfim, é, é esse o quadro que a gente está vendo hoje dessa variável taxa de câmbio. Mas eu gostaria de destacar, no que se refere à demanda por ativos, fluxo de capitais, etc. Mas hoje eu gostaria de destacar um outro tipo de fator, que é o resultado das transações correntes do balanço de pagamento, exportações e importações de mercadorias e serviços e as rendas. É, Sempre que um déficit em transações correntes aumenta, por exemplo, aumenta a demanda por dólares no mercado de câmbio, né? É uma consequência direta. E isso, obviamente, exerce uma pressão para cima sobre a taxa de câmbio. Mas é claro que, principalmente no curto prazo, melhoras ou pioras das transações correntes podem estar sendo compensadas por ingressos de fluxos financeiros de forma a passar relativamente despercebidas. E, de fato, entre os analistas, essa questão da conta do balanço de pagamento de transações correntes vinha passando meio desapercebida, né? Porém, no período mais recente, na verdade, de 2023 para cá, né, as mudanças têm sido tão rápidas e tão volumosas que é necessário começar a prestar mais atenção a esses fluxos das transações correntes, né?
e seu impacto no mercado de câmbio. É, por exemplo, o déficit nas transações correntes, que foi de apenas 28 bilhões de dólares em 2023, estou falando apenas porque foi 1,3% do PIB, né? Só que agora, nos últimos 12 meses, foi desse 1,3% do PIB para 3,3% do PIB, né? Então, foi uma elevação muito substancial. Nesse mesmo período, a balança comercial, no conceito lá do balanço de pagamentos, teve uma piora de 36 bilhões de dólares. Isso aí já explica 85% do aumento do déficit em transações correntes. E essa piora foi causada principalmente, mas não apenas, mas principalmente por uma expansão de 12% das importações, enquanto as exportações caíram 1,7. Também deram uma pequena contribuição, mas a contribuição das importações foi maior, e esse crescimento muito forte das exportações de 2023 para cá sugere que está havendo um aquecimento, que isso é uma consequência do aquecimento da economia, né? Então, esse aquecimento da economia pode estar por trás dessa piora das transações correntes, né? E isso aí, essa questão desse aquecimento da economia, o Lixa deverá comentar ainda nesse podcast. Mas uma outra questão é a seguinte: uma questão é o tamanho do déficit, né? 3,3%, que é muito. Outra coisa é a forma como ele é financiado, né? Ou seja, a qualidade do financiamento. E nesse aspecto, é usual comparar o déficit em conta corrente com o investimento estrangeiro direto no país. Por quê? Porque esse é considerado um fluxo de financeiro relativamente estável, de longo prazo, e, portanto, é uma fonte mais confiável de financiamento do que outras. Agora, quando a gente olha este quesito, também houve uma piora. De novo, comparando com 2023, naquela época, o investimento direto estrangeiro no país era suficiente para financiar duas vezes, um pouco mais de duas vezes o déficit em transações correntes, 2,2 vezes. Nos últimos 12 meses, eles praticamente emparelharam essas duas variáveis. Ou seja, você financiou todo o déficit com investimento direto no país, mas ele foi só 3% acima do déficit. Então, isso aí tá havendo uma deterioração aí. Além disso, na verdade, eu acho que talvez até a gente é uma questão que pode ser discutida, mas acho que esse critério talvez esteja ficando obsoleto. Por quê? Porque quando a gente pega o investimento direto no país, é só o que está entrando. É para investir em participações no capital de empresas, né? Ampliar a capacidade produtiva do país, etc. Mas o que acontece é que, atualmente, o fluxo de investimento direto brasileiro no exterior cresceu muito, né? E se tornou muito volumoso. Então, a rigor, a parte do investimento direto, uma parte do investimento direto no país acaba, de certa forma, financiando o investimento, em termos de dólares, de divisas, né? O investimento direto brasileiro no exterior. Ou seja, se a gente considerar o investimento direto líquido, quer dizer, o que entra menos o que sai, na verdade, esse fluxo está financiando 64% do déficit em transações correntes nos últimos 12 meses, não o déficit inteiro. Então, o restante do déficit tem que ser financiado por outras formas, por fontes de mais curto prazo, mais voláteis, etc. E, para encerrar aqui essa minha participação inicial, há uma questão nova que eu acho que tem que ser considerada quando a gente avalia essa questão do balanço de pagamentos.
que é a seguinte: a rigor, se a gente for ver, a equação básica do balanço de pagamentos é transações correntes mais conta capital é igual a conta financeira, ou seja, a conta financeira é de onde vem o financiamento para eventuais déficits nas transações correntes na conta capital. Mas nós nunca falamos de conta capital e quase ninguém falava de conta capital, porque ela sempre teve valores irrisórios comparado com o resto do balanço de pagamentos. Né? Até a pandemia, os valores da conta capital podiam ser negligenciados porque eles eram de menos de US$ 1 bilhão por ano, muito menos. Né? Então, um valor muito pequeno diante das demais contas. Mas, de lá para cá, houve um aumento vertiginoso de um fluxo, que é a aquisição de criptoativos, como dos quais o Bitcoin, por exemplo, é um ícone, né? Mas há outros, né? Então, isso é lançado na conta capital. Então, são residentes no Brasil comprando criptoativos de estrangeiros, de não residentes, menos do que os não residentes compram de bitcoins aqui. Essa conta disparou. Ela era quase que irrisória até 2020, quase que não tinha significado, e agora já foi a valores de perto de US$ 17 bilhões, de forma que a conta capital, que não representava nada, como eu falei, teve um déficit de US$ 16 bilhões nos últimos 12 meses, o que significa 0,7% do PIB. Ou seja, se a gente soma os 3,3% de déficit nas transações correntes, com os 0,7% de déficit na conta capital, temos um déficit nessas duas contas de 4% do PIB que deve ser financiado com entrada de capitais, de fluxos financeiros para dentro do país. Isso não é pouca coisa. Se a gente for olhar a série histórica do Brasil, em poucos momentos a necessidade de financiamento para essas duas contas foi tão elevada. Houve alguns momentos em que ela chegou a 4,5% do PIB, até um pouquinho mais. Mas foram poucas vezes e em geral, foram momentos que acabaram levando à crise. Então, é claro que o Brasil, é sabido que o Brasil tem uma posição bastante sólida por causa das reservas, né? Como a gente viu em dezembro, que se gastou 30 bilhões de reservas em intervenções, e as reservas continuaram aí acima de US$ 300 bilhões. É, mas, dada a dimensão desse déficit, eu acho que é o caso de, daqui para frente, a gente começar a prestar mais atenção nessa variável também, ao analisar a conjuntura, em particular o mercado de câmbio, né, os indicadores financeiros, etc. Então, eu vou parar por aqui, eu vou passar a bola, então, para a Margarida, que vai comentar mais esses indicadores financeiros e a questão fiscal, da qual eu só fiz uma menção, mas não falei sobre ela. Margarida. O que a gente tem observado aí em relação às condições financeiras macroeconômicas, né, é que a taxa de câmbio está relativamente estabilizada, o risco país também, mas os juros futuros, os juros precificados nos mercados futuros, que fazem parte desse cardápio de condições financeiras, talvez seja uma variável até mais importante, eles voltaram a subir. Eles ganharam força, né? E aí, quais são as razões que estão por trás dessa subida dos juros nos mercados futuros, junto com a Selic, mas eu diria que acima, né? Eles correm por fora, por razões que estão dentro ali da racionalidade, né? Dos fundamentos macroeconômicos. Hoje o que está sendo cada vez mais evidente é a clara contradição entre a política fiscal e a política monetária. Eu costumo dizer para os meus alunos que é como se a gente estivesse dirigindo um carro, botando o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Então, claro que isso obriga para o carro parar, que é o que se pretende, reduzir um pouco o nível de atividade econômica por conta do processo inflacionário. O Banco Central está subindo o juro. Então, para parar um pouco, frear um pouco essa economia, a política fiscal está incentivando a demanda agregada.
né? Qual é o custo dessa história? O custo dessa história é que os juros vão ter que subir mais, a taxa Selic vai ter que subir mais, para dar conta de frear o nível de atividade econômica e, portanto, chegar mais próximo da meta de inflação, que é 3%. Agora a meta contínua, mudamos um pouco o regime. Mas então, quais seriam essas medidas de política fiscal que realmente estão criando essa subida, dando munição para a subida dos juros? Eu vou elencar aqui algumas, né? O programa Pé de Meia, no valor de 11 bilhões de reais. é, Qual é a novidade em relação a esse programa? O TCU obrigou. Ano passado, esse programa foi realizado, implementado fora do orçamento. Faz parte de um conjunto aí de medidas que a gente chama de parafiscal, porque são gastos que passam por fora do orçamento. O TCU obrigou o executivo a inserir isso dentro do orçamento, e até agora isso não foi inserido, mas o TCU deu 120 dias para o governo federal inseri-lo no orçamento. E há muitas suspeitas de que, eventualmente, isso não será inserido dentro do orçamento ao longo do ano. Mas o fato é que nós temos aí um programa pé de meia que consome 11 bilhões de reais. E isso, evidentemente, são recursos alocados do governo à sociedade que pode virar consumo. Porque, para a maior parte desses recursos distribuídos pelo programa, o aluno pode usar essa poupança para aquilo que ele quiser, né? O programa Auxílio Gás, que já entrou no orçamento, um valor de 3,6 bilhões de reais, com uma extensão desse programa este ano. O empréstimo consignado privado. Foi uma medida recentemente implementada aí pelo Executivo. A gente ainda não sabe muito bem como isso vai andar. Agora, nesses primeiros dias em que o programa foi implementado, houve muitas demandas e poucas ofertas, principalmente dos principais grandes bancos. Eles ainda não se posicionaram em relação ao programa, participando dos leilões, oferecendo crédito. Mas é algo que, de fato, também deve estimular o consumo. O programa Minha Casa Minha Vida. Então, tem duas coisas aí. O governo aumentou a faixa de isenção, quer dizer, a faixa dos beneficiários que podem entrar no programa, de 8 mil reais para 12 mil reais, e ampliou o imóvel que pode ser utilizado para fins do programa, de 350 milhões de reais para 500 milhões, 350 mil reais para 500 mil reais. Além disso, o governo colocou no orçamento um programa de melhorias habitacionais para a população de mais baixa renda. Só no programa Minha Casa Minha Vida esse ano estão previstos 20 bilhões de reais, né? Isso tudo ativa a construção civil, ativa emprego, ativa consumo. Então, mais uma medida também aí. O saque FGTS. No governo Bolsonaro, criou-se a figura do saque aniversário FGTS. Quem optava por isso, no dia do aniversário, podia sacar parte do FGTS, mas, se fosse demitido, mesmo sem justa causa, não poderia usar o fundo, tá? Só a multa rescisória. O governo Lula estabeleceu uma medida em que quem optou pelo saque aniversário poderá, se for demitido, se tiver sido demitido entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025, se tiver sido demitido sem justa causa, poderá sacar o FGTS. Só com essa medida, espera-se uma injeção de recursos na economia de 12 bilhões de reais. Além disso, né, nós temos aí medidas que já eram previstas, mas que fazem parte desse conjunto de medidas de estímulo fiscal. O aumento do funcionário público federal, está previsto aí, já está no orçamento, um incremento de 9% em termos nominais, e isso vai jogar na economia 18 bilhões de reais. É o que o programa vai custar. Fora o aumento do salário mínimo, que teve um incremento de 2,5% acima da inflação, e isso batendo em todos os gastos públicos que estão indexados ao salário mínimo, uma parte importante do INSS, 42% da folha, 100% do benefício da prestação continuada, 100% do seguro-desemprego e 100% do abono salarial. Então, esse conjunto de medidas, né, mostra uma clara contradição
entre a política monetária e a política fiscal. Não coloquei aqui a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000, que é uma medida que só deve valer, se o Congresso aprovar, a partir de 2026. Mas, de qualquer maneira, em valendo a partir de 2026, nós já estamos aí, né, em março, em abril, né? Então, na verdade, isso significa mais consumo em 2026 e mais trabalho para o Banco Central para garantir a inflação próxima à meta. Então, era isso. Essas são as medidas que estão provocando hoje uma subida dos juros nos mercados futuros. Margarida, eu gostaria de complementar a tua apresentação e a do Francisco Eduardo, então, destacando alguns elementos sobre o que vocês têm falado sobre o aquecimento da economia brasileira. Ontem, dia 27 de março, o Banco Central divulgou o relatório de política monetária, que é um nome que agora tem o relatório de inflação, tá? Relatório de política monetária. E nele, a gente tem uma estimação de quanto que seria esse aquecimento da economia, que não medir de alguma forma, ter alguma medida disso. E isso é feito através do que se chama hiato do produto. O hiato do produto é a diferença entre o produto efetivo e aquele produto que é considerado o que seria o normal, o médio, o habitual, tá? Estaria mais associado a uma situação de, chamemos assim, pleno emprego, em que a taxa de desemprego se encontra num nível em que existe algum equilíbrio no mercado de trabalho. O hiato do produto estimado pelo Banco Central para o quarto trimestre de 2024 foi de 0,8%, ou seja, do PIB, ou seja, a economia estaria quase 1% acima do produto potencial. Esse valor cai um pouco na estimação que se tem para o primeiro trimestre, tá? Que seria de 0,6%, ou seja, uma pequena queda do grau de aquecimento, não? Em que medida a economia está aquecida. O Banco Central estima que ao longo de 2025 e em 2026 a economia vai desaquecer, ou seja, quando a gente tem uma fotografia da situação atual macroeconômica, a economia está aquecida, mas se a gente vai passar um filme, tá, ver a dinâmica, a economia deve se desaquecer, basicamente por causa da taxa de juros real, isso que o Banco Central destaca no seu relatório, tá? Eh, e provavelmente no terceiro trimestre de 2026, a economia já vai estar desaquecida, ou seja, vai existir alguma ociosidade. O hiato do produto deve se tornar negativo em 0,8%. Então, isso um pouco dá uma ideia sobre a dinâmica cíclica da economia. Estamos em um momento em que a economia está começando um lento período de desaquecimento, tá? Ainda positivo o aquecimento, em algum momento de final de 2025, começo de 2026, ela vai estar cerrada e depois, no terceiro trimestre de 2026, a economia estará desaquecida, não? Provavelmente existirá um grau de ociosidade de quase 1%. Tá? Isso é o plano de voo do Banco Central. Associado a esse plano de voo também tem as perspectivas de inflação do Banco Central, que estima que a inflação para o final deste ano será de 5,1, mais ou menos o que a gente tem hoje, não? Basicamente. A inflação acumulada em 12 meses deve subir nos próximos meses e depois cair e fechar o ano, segundo o Banco Central, em 4,1 e fechar 2026 em 3,7. Esse é pelo menos o cenário de referência que o Banco Central tem. Essas expectativas de inflação são um pouco menores do que o mercado tem. Quando a gente olha para o Boletim Focus, por exemplo, a expectativa de inflação para final de 2026 é 4,5, tá? Estão muito mais ancoradas as expectativas no Focus
do que aquilo que o Banco Central estima, pelo menos no seu modelo no cenário de referência. Tá? Então, isso, mas voltando para a fotografia do momento, Francisco Eduardo destaca o déficit em conta corrente, que subiu muito, Margarida destaca a taxa de juros de um ano, não? Já vemos assim, a taxa de juros curto prazo, que está muito elevada, e eu destaquei o hiato do produto muito positivo. Só para dar algumas rápidas informações, ontem saiu a PNAD. A gente tem uma taxa de desemprego para fevereiro, não? É a média trimestral encerrada em fevereiro de 6,8%. Se a gente compara com igual trimestre do ano anterior, ou seja, fevereiro do 2024, estava em 7,8%, está bem mais baixo, tá? A ocupação chegou a 102,7 milhões de pessoas, 2,4% mais alta que em fevereiro de 24, e a renda média, em termos nominais, não, R$ 3.378 também um pouquinho mais alto. Tá? Tudo sintomas do aquecimento, no mercado de trabalho. A gente já referiu várias vezes a esse tema. Francisco Eduardo tem destacado muito a provável restrição que o mercado de trabalho possa ter na dinâmica macroeconômica nos próximos trimestres. Tá? O último dado, só para completar o quadro, não? Hoje saíram os dados do CAGED, surpreenderam os analistas, tá? Foram abertas, em termos líquidos, 431.985 vagas, tá? Ou seja, 431 mil muito acima do que os analistas esperavam, né? Era 225 mil, era mais ou menos a média esperada, tá? O que significa também esse grau de aquecimento. Então, são todos sintomas que eu queria destacar sobre o momento do ciclo econômico que a economia está tendo. Tá? É claro que Francisco Eduardo destaca um tema novo que a gente não tinha tratado e que os analistas não têm destacado tanto, que é sobre o financiamento do fluxo cambial, tá? Esse é um tema que no mundo que está se complicando muito, não? Em que a guerra comercial avança todo dia, não? Todo dia temos informações novas sobre uma espécie de corrida crescente nessa guerra cambial e as preocupações que a gente tem sobre o cenário internacional. Tá? Eu gostaria de deixar por aqui. Bom, ficamos por aqui e até a próxima sexta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.